Janeiro de 1943. Stalingrado está em ruínas. O frio corta a pele, a fome devora os corpos, e entre os escombros, um tiro ecoa. Um soldado alemão cai, mas não foi atingido por um soviético. Ele atirou contra si mesmo, no próprio pé. Quão desesperado alguém precisa estar para escolher a dor como fuga. Hoje você vai conhecer a face menos contada da guerra, a dos soldados que, encurralados entre o inimigo e seu próprio regime, feriram a si mesmos para escapar do inferno. E fique até o final para descobrir o que aconteceu com aqueles que tomaram essa decisão. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A reconstrução do exército alemão. Para entendermos por que soldados alemães chegavam ao ponto extremo de se mutilar para escapar da guerra, precisamos primeiro voltar no tempo e mergulhar na engrenagem implacável da máquina militar que os engoliu. Antes de 1933, a Alemanha ainda sangrava as feridas abertas da Primeira Guerra Mundial. Era uma nação marcada pela derrota, economicamente devastada, mergulhada numa instabilidade política crônica e assolada por uma crise existencial que corroía sua identidade nacional. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, não foi apenas uma rendição formal. Foi, para os alemães, um veredito de humilhação. O tratado impôs severas sanções territoriais, militares e econômicas que minaram a autoestima coletiva e criaram um terreno fértil para o ressentimento e o revanchismo. O outrora temido e orgulhoso exército imperial alemão, o Kaiserliche Heer, foi desmantelado pelas cláusulas do tratado. Em seu lugar, surgiu o Reichswehr, uma força simbólica, restrita a apenas 100 mil homens, proibida de possuir tanques, aviões de combate, artilharia pesada ou marinha de guerra de qualquer relevância. Até o uso dos icônicos capacetes de aço, símbolo do soldado alemão na Primeira Guerra, foi regulamentado e restringido. O serviço militar obrigatório foi abolido, e qualquer tentativa de rearmamento era rigidamente fiscalizada pelas potências aliadas, principalmente pela França e pelo Reino Unido. Era uma Alemanha militarmente emasculada, acorrentada por um sistema legal e diplomático que visava não apenas impedir uma nova guerra, mas também manter os alemães subjugados. Suas fronteiras não eram apenas geográficas, eram psicológicas e espirituais. Cercada por ressentimento e pela vergonha da derrota, a nação vivia uma espécie de luto coletivo. Esse cenário alimentava um sentimento de frustração silenciosa, mas latente. Muitos veteranos de guerra, principalmente aqueles que haviam lutado nas trincheiras da frente ocidental, não se viam como derrotados, mas como traídos. Para eles, a rendição fora arquitetada por políticos fracos e diplomatas covardes, não pelas armas. Essa narrativa de traição deu origem à infame teoria da punhalada nas costas, Dolchstoßlegende, segundo a qual a Alemanha teria sido apunhalada internamente por judeus, comunistas e traidores, apesar de ainda resistir militarmente. Essa teoria conspiratória, profundamente falsa, mas emocionalmente poderosa, foi depois manipulada com habilidade brutal por Adolf Hitler e o Partido Nazista. Quando Hitler chegou ao poder, em janeiro de 1933, trazia mais do que um programa político. Carregava uma missão messiânica: restaurar a glória do antigo Império Alemão, não por meio de diplomacia, mas através da força, do confronto e da guerra. Porém, o rearmamento aberto da Alemanha naquele momento ainda representava uma violação explícita do Tratado de Versalhes e poderia desencadear represálias imediatas das potências ocidentais. Por isso, Hitler adotou uma abordagem mais cautelosa, uma estratégia progressiva e disfarçada de rearmamento clandestino, executada com precisão quase cirúrgica. Os primeiros passos desse plano foram dados nos bastidores. Clubes de aviação civil passaram a formar os primeiros pilotos da futura Luftwaffe, sob o pretexto de promover o esporte aeronáutico. Escolas técnicas foram transformadas em centros de formação de engenheiros militares, escondidos sob a fachada de ensino industrial. Fábricas de tratores e veículos agrícolas como as da Krupp e da Rheinmetall passaram a desenvolver secretamente peças de tanques, canhões e armamentos pesados.
Era um jogo complexo de aparência, manipulação e paciência. Enquanto Hitler discursava nos palcos internacionais com uma retórica de paz e estabilidade, por trás das cortinas ele alimentava o espírito de guerra com entusiasmo quase religioso. O nacionalismo militar se tornava, mais uma vez, o eixo da identidade alemã. Uma aliança improvável e, para muitos, desconcertante, também foi estabelecida nesse período: a colaboração secreta entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Dois regimes com ideologias opostas, o nacional-socialismo e o comunismo, unidos temporariamente por interesses estratégicos. Nos campos de treinamento soviéticos, pilotos alemães praticavam manobras de combate e oficiais de blindados desenvolviam doutrinas que anos depois seriam aplicadas com devastadora eficácia durante as Blitzkrieg. Em 1935, Hitler abandonou qualquer disfarce. Rasgou simbolicamente o Tratado de Versalhes ao anunciar a criação da Wehrmacht, uma força armada moderna, integrada por exército, marinha e força aérea. Ao mesmo tempo, reinstaurou o serviço militar obrigatório. De um dia para o outro, todo homem entre 18 e 45 anos se tornou elegível para o alistamento, quer quisesse, quer não. Em apenas 4 anos, os números saltaram de 300 mil soldados para 1 milhão. E mesmo com a guerra já em colapso, em 1954, a máquina de recrutamento ainda mantinha cerca de 9 milhões de homens mobilizados. Mas o verdadeiro poder da Wehrmacht não estava apenas no tamanho de suas fileiras. Era também uma força tecnologicamente avançada e logisticamente eficiente. Os tanques Panzer simbolizavam a velocidade e a força do avanço terrestre. No céu, os caças Messerschmitt e os bombardeiros Stuka aterrorizavam populações civis e destruíam alvos estratégicos com precisão letal. No mar, os submarinos U-Boot travavam uma guerra silenciosa contra comboios aliados, provocando terror no Atlântico. A guerra estava sendo reinventada e a Alemanha estava à frente dessa reinvenção, com frieza, cálculo e brutalidade. Por trás de cada operação militar havia uma engrenagem igualmente poderosa: a propaganda. Sob a liderança de Joseph Goebbels, o regime nazista construiu um sistema de comunicação que transformava cada batalha em epopeia e cada soldado em herói. A Hitlerjugend, a juventude hitlerista, era uma das principais ferramentas dessa máquina ideológica. Desde os 10 anos de idade, meninos eram treinados para servir, obedecer e, se necessário, morrer pelo Führer. Assim se forjava o ideal do soldado ariano: destemido, disciplinado, emocionalmente frio, implacável no cumprimento do dever. Um homem que não hesitava diante da morte, porque morrer pelo Reich era apresentado como a mais nobre das virtudes. Contudo, a Wehrmacht não era um monólito ideológico. Muitos de seus generais, oriundos da aristocracia prussiana, olhavam para Hitler com desconfiança. Viam nele um agitador, um arrivista, mas essa desconfiança inicial foi sendo corroída pelas vitórias rápidas, pelos generosos investimentos nas forças armadas e pela recuperação do prestígio internacional da Alemanha. O ponto de inflexão veio em agosto de 1934, com um gesto aparentemente simbólico, mas de impacto profundo. Hitler determinou que todos os membros das Forças Armadas deveriam jurar lealdade não à Constituição nem ao povo, mas diretamente a ele. Um juramento pessoal, absoluto, incondicional. Esse ato selou a submissão da instituição militar à figura do Führer. A partir dali, obedecer a Hitler era mais do que um dever, era uma obrigação sagrada. A fronteira entre legalidade e moralidade foi deliberadamente apagada. Mas, no interior desse exército, nem todos eram fanáticos. A imagem do soldado nazista cego por ideologia é apenas uma parte da verdade. A outra fala de milhões de homens comuns, camponeses, operários, professores, comerciantes, estudantes, arrancados de suas rotinas e lançados em uma guerra que não escolheram. E é exatamente nesse ponto que a engrenagem começa a ranger. Porque, se tantos foram obrigados a lutar contra a própria vontade, o que eles seriam capazes de fazer para escapar? O avanço da guerra e o cenário perturbador.
À medida que a guerra se arrastava além do que qualquer previsão ousava admitir, a promessa de uma vitória rápida e gloriosa evaporava como névoa ao sol. A realidade que emergia nos campos de batalha era crua, inflexível, devastadora. O esforço de guerra alemão, que começara como uma marcha implacável de conquista, transformou-se num organismo faminto e descontrolado, uma engrenagem que triturava tudo em seu caminho. Não apenas inimigos, mas também seus próprios homens. Com o avanço dos anos e o desgaste prolongado da campanha, o Terceiro Reich mergulhou numa espiral de mobilização cada vez mais ampla, desesperada e impiedosa. Já não se tratava de recrutar combatentes, tratava-se de alimentar um mecanismo que exigia carne humana como combustível. Um sistema que não podia parar, mesmo quando já era evidente que a derrota era questão de tempo. Adolescentes recém-saídos dos bancos escolares, ainda embriagados pela doutrina da juventude hitlerista, eram lançados às linhas de frente com discursos inflamados, mas sem preparo, sem armas adequadas, muitas vezes sem sequer compreender a gravidade daquilo que enfrentariam. Camponeses arrancados de suas terras, operários removidos das fábricas, estudantes universitários convocados antes de concluir seus estudos. Nenhum grupo foi poupado. Cada cidadão do Reich tornara-se um número em potencial para preencher lacunas nas fileiras dizimadas. Até mesmo prisioneiros estrangeiros, mantidos em campos de trabalho forçado, passaram a receber propostas dúbias. A liberdade, ou algo que se parecesse com ela, lhes seria concedida se aceitassem lutar contra o inimigo comum, o bolchevismo soviético. Uma oferta disfarçada de redenção, mas que os lançava de imediato na linha de fogo. Para os nazistas, o critério já não era a ideologia, a raça ou a lealdade. Era apenas a utilidade. Se o corpo respirava, podia servir. Nos primeiros anos da guerra, quando as vitórias eram rápidas e impressionantes, muitos ainda alimentavam a ilusão de um destino glorioso. A queda da Polônia, a rendição da França, o avanço esmagador pela Holanda, Bélgica, Noruega, Grécia e os Balcãs haviam consolidado o mito de um exército invencível, guiado por uma liderança visionária. Era fácil acreditar. As marchas triunfais, os discursos de Hitler, a retórica sobre o destino manifesto da Alemanha, hipnotizavam não apenas os civis, mas também os soldados que se viam como heróis de uma nova era. Mas essa narrativa começou a ruir no leste. Ali, nas planícies geladas da União Soviética, a guerra expôs sua verdadeira face. Suja, arrastada, imprevisível. A imensidão geográfica, o clima hostil, a resistência feroz e inesperada dos soviéticos colapsaram a lógica das blitzkriegs. Tanques atolavam em lamaçais, motores paravam de funcionar sob temperaturas congelantes, soldados morriam por infecção, fome ou exaustão. Os comboios de suprimentos desapareciam, as munições atrasavam, os corpos, esses nunca faltavam. Foi nesse ambiente que a guerra deixou de ser um dever ou missão. Tornou-se uma sentença, uma espera angustiante por uma bala, uma explosão, um colapso. Os soldados passaram a perceber que não estavam mais construindo um império, mas sobrevivendo a um pesadelo sem fim. E em Stalingrado, essa transformação atingiu seu ápice. Entre setembro de 1942 e fevereiro de 1943, a cidade virou uma ruína viva. Um campo de morte contínuo onde os conceitos de frente e retaguarda deixaram de fazer sentido. Cada prédio destruído abrigava emboscadas. Cada janela quebrada era um posto de tiro. Combate corpo a corpo, em corredores apertados, em escadas estreitas, em porões úmidos. O frio cortava a pele como lâmina. A comida era um luxo ausente. A água potável era extraída da neve suja. Os reforços não vinham, e as ordens de Hitler eram intransigentes. Resistir até o último homem, sem concessões, sem retirada. Foi nesse abismo que os primeiros gestos silenciosos de resistência surgiram. Não se tratava de desobediência aberta. Era algo mais íntimo, mais sutil e talvez mais desesperado. Soldados começaram a provocar ferimentos em si mesmos com o intuito de serem evacuados. Um tiro no pé, um corte profundo, uma fratura simulada, sempre disfarçados como acidentes. Outros buscavam feridas invisíveis, deixavam de proteger as mãos, tiravam as botas durante a noite, até que o frio provocasse danos irreversíveis. Alguns iam além,
Saíam da trincheira e caminhavam lentamente em campo aberto, esperando por um ferimento legítimo que pudesse garantir-lhes um lugar num hospital, ou ao menos longe da linha de fogo. Esses atos, antes vistos como covardes ou isolados, passaram a se multiplicar. Era uma deserção interior, um abandono sutil da guerra. Não havia bandeiras brancas, nem protestos, apenas uma busca silenciosa por fuga. Um corpo ferido podia ser mandado para trás, um corpo saudável, jamais. Stalingrado foi apenas o começo. Na Batalha de Kursk, em julho de 1943, onde mais de 6.000 tanques se enfrentaram num inferno metálico, soldados passaram a sabotar deliberadamente os próprios veículos. Causavam curtos-circuitos, deixavam os motores superaquecidos, simulavam panes. O objetivo era claro: forçar uma evacuação, escapar do front mesmo que por um breve período. Era melhor arriscar uma punição por sabotagem do que enfrentar a morte certa dentro de um tanque selado, abafado como uma câmara de gás. No cerco de Leningrado, os próprios sitiadores começaram a padecer. A fome, o frio e o cansaço atingiam também os soldados alemães. Nas trincheiras congeladas surgiam acordos clandestinos. Soldados combinavam entre si ferimentos simulados, golpes precisos que causavam dor e sangue suficientes para enganar os médicos. Formavam-se redes de cumplicidade, pactos de sobrevivência entre homens que, em silêncio, confessavam uns aos outros que a única saída era se machucar. E quando a maré virou de vez, quando a guerra começou a voltar-se contra a Alemanha, esses comportamentos atingiram níveis alarmantes. Nos últimos meses do conflito, com o Exército Vermelho rompendo as defesas alemãs e marchando sobre a Prússia Oriental, a Silésia e, por fim, Berlim, a mobilização nazista tornou-se uma caricatura cruel. Crianças de 12 e 13 anos recebiam rifles antigos e eram mandadas para bloquear tanques soviéticos. Prometia-se glória eterna, mas o que os aguardava era um massacre. Muitos tentavam fugir, alguns se arremessavam contra muros para provocar fraturas, outros se escondiam em porões. Havia quem queimasse a própria mão para escapar de ser enviado ao combate. A autolesão, outrora um tabu, um comportamento anômalo, tornara-se o último gesto racional num mundo em colapso. Já não se tratava de ideologia, pátria ou obediência. A única motivação restante era a mais primitiva de todas: viver. Mas o alto comando sabia e temia. Temia que esse impulso se espalhasse como um vírus. Temia que a lógica da sobrevivência superasse o medo da punição. Porque se um homem podia escapar da guerra com um ferimento, outros iriam segui-lo. E se muitos o fizessem, o exército entraria em colapso antes mesmo da chegada do inimigo. A resposta do regime foi brutal. O medo do inimigo foi substituído pelo medo do próprio comando. Ninguém confiava em ninguém. A guerra deixara de ser uma campanha militar, tornara-se um campo de confinamento psicológico, um espaço onde a violência não vinha apenas de fora, mas de cima, de dentro, de todos os lados. Para muitos, a única brecha possível de humanidade era ferir a própria carne, porque naquele contexto se machucar era menos insano do que continuar lutando. Se este tema está te interessando, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações. Assim você acompanha os próximos vídeos sem perder nada. E se quiser ver mais conteúdos assim, escreva nos comentários: quero mais histórias. Isso nos ajuda a entender o que você gosta e ainda contribui para que o conteúdo alcance mais pessoas. Recados dados. Agora vamos seguir com o vídeo. As consequências para os desertores. Voltamos a 1938, um ano antes do início oficial da guerra, enquanto o mundo ainda se iludia com a possibilidade de paz e as potências tentavam conter Hitler com apelos diplomáticos. O regime nazista fazia ajustes discretos na maquinaria jurídica que sustentava sua repressão interna. Entre esses ajustes, uma nova categoria foi introduzida com quase nenhum alarde: Wehrkraftzersetzung, algo como subversão da força defensiva. O termo era frio, técnico, deliberadamente vago. Parecia saído de um manual jurídico, mas funcionava como um instrumento de vigilância total. Sob sua definição, qualquer atitude que pudesse prejudicar a capacidade combativa do exército alemão podia ser considerada crime. Não era necessário trair, sabotar, conspirar. Bastava parecer fraco, demonstrar medo,
fazer uma crítica em voz baixa, escrever uma carta sem otimismo suficiente, ou hesitar diante de uma ordem. A punição não recaía sobre o ato, mas sobre o comportamento, sobre a aparência de desvio, sobre o clima psicológico que o indivíduo transmitia. Era o triunfo da suspeita sobre a verdade, da autoridade sobre o discernimento. Com o início da guerra e a escalada do conflito, esse dispositivo encontrou terreno fértil para se expandir. A moral das tropas passou a ser vigiada com obsessão. A fidelidade ao Führer e a disciplina de aço não podiam ser apenas aparentes. Tinham que ser absolutas, imunes ao medo, à fadiga, à dúvida. Quando os primeiros sinais de autolesões surgiram nos hospitais de campanha, o sistema reagiu como um organismo atacado por um vírus, com força desproporcional, brutal, automática. Os médicos militares, antes treinados para cuidar, foram convertidos em fiscais da verdade. Examinavam cada ferimento não apenas com bisturis e pinças, mas com olhos desconfiados. Um corte limpo demais, um tiro em local não vital, uma fratura que não condizia com o relato. Qualquer detalhe podia ser interpretado como indício de simulação, e o atendimento médico passou a vir sempre com um apêndice, o interrogatório. Nos hospitais de campanha, o soldado que chegava ferido não era acolhido, era avaliado. O gesto de dor já não era apenas físico, era um risco judicial. Qualquer dúvida levantava um processo. Chamavam-se testemunhas. Reconstituía-se a cena. O médico tornava-se perito. A cura passava a ser irrelevante. O objetivo era determinar se aquele homem se ferira acidentalmente ou deliberadamente. Se a conclusão pendesse para a segunda opção, a compaixão se dissolvia. A punição não demorava. Na maioria dos casos, o destino desses homens era o envio às chamadas Strafbataillone, os batalhões disciplinares. Uma punição travestida de redenção. Uma segunda chance que, na prática, era apenas um corredor de morte. Nesses batalhões, reuniam-se todos os que haviam falhado perante o ideal nazista. Ladrões, prisioneiros, desertores, refratários, sabotadores. E agora, também os autolesionados, rotulados como covardes. Eles recebiam uniformes desbotados, armamentos obsoletos e eram lançados nas tarefas mais insanas: atravessar campos minados, assaltar trincheiras inimigas sem apoio, servir de isca em operações de distração. Eram o equivalente militar do descartável. Muitos não duravam sequer uma semana. Alguns eram mortos já na primeira noite, e mesmo assim o regime considerava isso insuficiente. A partir de 1944, quando a guerra já assumia contornos irreversíveis de derrota, os mecanismos de repressão foram acelerados. Foram instituídos os Feldgerichte, tribunais de campo com poderes absolutos. Bastavam poucos minutos de julgamento, uma acusação, uma assinatura, e a execução era autorizada. Não havia direito à apelação. O defensor existia apenas no papel. A sentença era quase sempre a mesma: fuzilamento imediato. Essas execuções não eram escondidas, eram públicas, ritualizadas. Os pelotões eram formados por companheiros de unidade. A ordem era clara: todos deviam assistir, todos deviam entender. O corpo, após cair, muitas vezes era deixado exposto, pendurado, como um aviso. Não se tratava apenas de eliminar o transgressor. Tratava-se de transformar sua morte num espetáculo pedagógico, um teatro de terror. A pedagogia do exemplo, levada ao extremo. Mais de 20.000 soldados foram executados por crimes militares ao longo da guerra, muitos deles sob acusações baseadas em gestos de cansaço, frases mal colocadas ou ferimentos suspeitos. Um número maior do que o total de mortos por fogo inimigo em diversas campanhas inteiras. A mensagem era inequívoca. O inimigo não estava apenas do outro lado da linha. Ele podia estar ao seu lado, no leito ao lado, no espelho. E, ironicamente, à medida que o exército alemão recuava nas frentes, o regime endurecia por dentro. À medida que as bombas aliadas destruíam cidades, os tribunais de campo destruíam soldados. A máquina de guerra começava a mirar contra seus próprios parafusos, como se sua ruína só pudesse ser retardada através do sacrifício interno. Mas por trás dessa rigidez, havia sinais de ruptura. Oficiais experientes, sobretudo nos últimos meses da guerra, começaram a ver o que a ideologia tentava esconder: que muitos dos ferimentos estranhos não eram crimes, mas gritos; que os soldados não eram traidores, mas homens desesperados;
que a disciplina não bastava para manter de pé um corpo exausto. E, em silêncio, alguns desses oficiais tomaram decisões que não constam nos relatórios, arquivaram processos, abrandaram relatórios, falsificaram laudos, declararam inconclusivos ferimentos que, sabiam bem, haviam sido provocados de propósito, talvez por compaixão, talvez por fadiga, talvez por saberem, no fundo, que também fariam o mesmo se estivessem naquela trincheira. Porque o que estava em jogo, naquele ponto, não era mais a vitória, a pátria ou a glória, era a vida. Apenas isso. E é aqui que essa história deixa de ser apenas um relato sobre o regime nazista, sobre a guerra, ou mesmo sobre covardia e punição. Ela se transforma em algo maior, em uma pergunta incômoda, daquelas que não aceitam resposta fácil. O que significa resistir quando resistir é crime? O que significa escolher viver quando viver é punido com a morte? Muitos desses homens não foram heróis no sentido tradicional. Não tombaram gritando slogans, nem avançaram sob fogo cruzado para salvar companheiros. Não ergueram bandeiras, não viraram estátuas, mas num tempo em que o instinto mais básico, o de preservar a própria vida, era tratado como fraqueza moral, esses homens se recusaram a desaparecer sem lutar. E sua luta foi silenciosa, foi íntima, foi corporal. Uma resistência feita não de fúria, mas de negação. Uma resistência que dizia com cada corte, com cada fratura, não mais. Talvez essa tenha sido paradoxalmente a forma mais humana e mais corajosa de resistência possível naquele contexto. Recusar-se a ser consumido por uma engrenagem que transformava homens em cinzas. Eles não desafiavam o inimigo, desafiavam o sistema. Um sistema que os obrigava a morrer em nome de uma vitória que já não existia. E por isso, mesmo sem monumentos, sem homenagens, sem músicas, sem medalhas, essas histórias sobrevivem. Elas sobrevivem porque falam de algo que nenhuma ideologia consegue apagar: o desejo de continuar existindo, a recusa em aceitar o destino imposto, uma resistência sem bandeira, sem aplauso, mas real e profundamente humana. Gostou do vídeo? Já conhecia essa parte da história? Deixe sua opinião nos comentários. E se tiver alguma sugestão de tema, vamos gostar de saber. Obrigado por acompanhar até aqui. Se quiser continuar com a gente, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela. O conteúdo vale a pena. Até a próxima.